Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Cassia Carpes. Tudo bom, Paulo Sérgio? Tudo tranquilo. Um abraço o homem que não votou no Memorial Luiz Carlos Prestes. Não, só voto se fosse o Brizola, eu votaria. O Brizola não tem. Aí tu não ficou em cima do muro. Não votei. Mas por que não votar? Porque a lei não era de agora. A lei foi lá, tempo do Vieira da Cunha, que fez o... O Vieira da Cunha, legal. O cara, um cara trabalhista votar em vez de votar pro Getúlio, então, pro Jango, pro Brizola, votou no Partidão. É verdade, é verdade. Pô, aí eu votaria, mas nesse caso não votei. Tem que buscar a memória do Luiz Carlos Prestes Não dá para comparar. Eu ia falar na União Soviética. Luiz Carlos Prestes com o Brizola com o Luiz Carlos Prestes, o Jango, o Getúlio, não dá para comparar. Não, outro grande injustiçado. Genaro Baroni Borges. Posso me apresentar, já que não me apresentaste? Tem que se apresentar. Desculpe, o desembargador tem que ser em primeiro lugar, tá certo? Não, perdoe, desembargador. Até aí também não. Quem é deputado ou desembargador em primeiro lugar? Bom, não se sabe agora, porque depois da decisão do Supremo, que a justiça decide pela prisão e quem determina a prisão é o parlamento, já nem sei quem é que manda. Mas quem é que decidiu por isso? O próprio judiciário. Simples, então, o próprio judiciário. Quer dizer, eu já nem sei mais. Então, agora, no estado do Rio de Janeiro, os desembargadores do segundo TRF, do TRF2, decidiram aquela típica decisão moralista. Não, decretamos a prisão, mas remetemos a Câmara a Assembleia Legislativa para decidir se vai ou vai ser. Mas não foi o que aconteceu, né? Porque o Jorge Vicente está preso. Não, um está preso, porque não tem prerrogativa, mas o pai dele não vai ser preso. Está preso. Foi preso agora às 4h30 da tarde. Agora de tarde. Quem foi preso, Nestor? O Pisciani, o Jorge Presidente da Assembleia do Rio de Janeiro. Se entregou na polícia... Não, tudo bem, porque agora, mas vai para a Assembleia. Não, mas ele já está preso. Se a tese prevalecesse, ele deveria guardar. Se a Assembleia dissesse que não, ele mas foi ao que eu vi, a decisão do TRF2 é de que decreta a prisão preventiva e aguarda a confirmação pela Assembleia. Ele não aguardou. Está preso. Bom, já mudamos de assunto aí, mas eu quero ver o deputado Thiago Simon. Deputado, o senhor é a favor ou contra esse memorial do Luiz Carlos Prestes? Olha, Paulo Sérgio, eu acho que... Não vai ficar em cima do muro também, tipo Cassia? Não, tenho a minha posição bem clara. Prazer estar aqui contigo, aqui com essa mesa. Mas eu creio que o Nestor traz uma posição muito equilibrada. Né? Qual seja, me parece que é legal, é indiscutível querer negar a legalidade de um projeto que já foi votado, sancionado, já é lei. Não é moral nem ético. Não há o que Pode discutir. Ser legal, mas não é moral nem ético. Não há o que discutir. Agora, do ponto de vista político, eu não tenho a menor dúvida que foi um erro gigantesco, tanto a cessão de um terreno público, com a contrapartida da federação, mas principalmente nós analisávamos aqui, justamente em prol de uma pessoa que a sua memória não merece nenhum mérito, não merece nenhuma... um monumento na dimensão que ele foi que foi construído, né? E ainda mais aí a questão ideológica mesmo, de uma ideologia, o comunismo, que tanto mal fez para a humanidade e, inclusive, posso dizer também aqui no nosso Estado, Sérgio. É verdade, não fez nada pelo Estado, ele só partiu daqui. Diga-se bem da verdade que uma pessoa com QI elevadíssimo, foi a melhor nota das academias militares, que ele é do Realengo ainda, só sobrepujado pelo general Eder, que está aqui comandando a artilharia divisionária. Anos se passaram e só em 87, por aí, o general Eder passou as notas. E o que, assim, para complementar, Cíntia, isso realmente reflete... O dia que ele estava nos 18 do Forte, um certo o Vieira da Cunha que deu prêmio. Isso reflete um certo anacronismo de ideias completamente ultrapassadas, não é? Que remontam a um passado que só gerou cisânia, discórdia. Você criar um monumento ao comunismo em pleno século XXI, no momento que o Brasil precisa de desenvolvimento, democracia,
liberdade, e a gente está aqui celebrando, não é? É do Niemeyer o projeto? É do Niemeyer. Diz que tem uma vista aérea aqui de cima, eu não sei se é verdade isso. A foice e o martelo. É uma foice e um martelo de cima. Vamos ter que um olhar por vexame cima. É o vexame supremo, né, isso aí. É o vexame supremo. Eu brinco que eu brinco com a verdade, eu fui à China e vi 3 foices e martelo. Uma no processo do Partido Comunista, simbologia do Partido Comunista da China, outra na Praça da Paz Celestial, e a terceira foi na lapela do nosso deputado Raul Carrion. 3 foices e martelo na China. E é verdade. Mas o deputado Carrion, seguidamente, com todo respeito à figura política do deputado, vereador Cassiá, mas ele seguidamente anda na Assembleia com o embaixador da Coreia do Norte. Então, essas pessoas realmente acreditam que o comunismo dos nossos dias representa um caminho. Até é engraçado isso que o Paulo Sérgio diz. A China, que hoje se desmembrou e é uma das maiores potências do mundo, eles não admiram. Que abriu o mercado. Que é um capitalismo mas do Estado, da né? Coreia do Norte. Exatamente. Isso chama atenção. Gosto de Cuba. Cuba, Venezuela. Que a Coreia do Norte, é um... Mas declaradamente Cuba não é comunista. Declaradamente. Agora, não é. por exemplo, eu não vi nenhum Petralha falar alguma coisa sobre o calote que a Venezuela está dando no Brasil de 4 ou 5 bilhões de dólares, que o Lula deu para a Venezuela. Agora tem que perguntar para os Metralha que estão no poder. Sim, tem que perguntar para todo mundo, mas quem deu o dinheiro foi os Petralha. Só? Quem deu o dinheiro, sim, Só quem eles deu o estavam dinheiro foi a comissária Eles Dilma e o estavam Lula. sozinhos, eles estavam sozinhos no Foi a poder. comissária Dilma e o Lula. Então eles estavam sozinhos no poder. Não, mas estava o PMDB. Tu quer dizer que o O PMDB PP estava estava também, o PMDB estava, o PP estava, Todo mundo. Não, mas aí foi ato de governo, por favor. o PDT estava. Não, aí foi ato de governo. Aí foi ato de governo. BNDES não E passava no governo pela ninguém Câmara estava. Nacional. Não, foi ato de, eu quero dizer que foi ato de governo. No governo Lula. No governo O senhor não Lula. precisa de ajuda. O que ele quer te dizer é o seguinte, que essa decisão pode ser tomada sem tu consultar teus aliados. exatamente. Ele diz, eu vou dar. Não, Eu além, sei. além Assim disso, como o Eu não sei, presidente mas não é Lula. governo, é governo. além disso, Não, não mas passa governo pela... é governo. Mas o que ele está dizendo é Governo, diferente. governo. Diferente, foi pelo O que ele está dizendo é BNDES. diferente. É aquele ato que tu toma, que tu Do não precisa custar executivo. ninguém. Tu diz assim, eu vou fazer e tá acabado. BNDES que deu Assim dinheiro. como foi feito com o Mugabe, esse que foi feito, era o Mesma amigo coisa. impector do presidente mas além Lula. disso, não passa pelo ditador, Senado nem pela sanguinário, Câmara. Mas além disso, eu agrego genocida. que, além de ser um ato unilateral do presidente, tem algo além disso. Foi uma política de Estado. Sim. A política de internacionalização, a política diplomática do governo Lula Exatamente. era justamente essa visão bolivariana, Bolivariana, exatamente. de implantar um RDC, ou seja, se financiava grandes obras de infraestrutura em caráter sigiloso, Mas que acabou aí- gerando essa catástrofe. Aconteceu na Bolívia, na Exato. Venezuela. Cuba. Mas aí muitas Agora vezes não também... adianta Aeroporto- sentar. Porto de Que estava compondo naquele momento o poder? Não interessa O governo de quem. coalizão. Não Não interessa. interessa. Não, Claro não que interessa. Não Tem razão, Leonardo. Não interessa. Então não Esse é o interessa. ato, esse Então é o não ato. interessa. Não Tá bom. interessa. Esse é o ato que o teu Então não sócio interessa. de delinquência O não vice-presidente participa. da República não era o Michel Temer. Os ministros, não tinha ministro nenhum do PMDB Pode ser. lá. Paulo Sérgio não quer Qualquer um, entender, eu vou ter que me aliar de assim. O Paulo Eu Sérgio quero diz entender o o que ele seguinte, quer me dizer, só que eu não quero. Eu não quero que isso seja verdade, porque não é verdade. mas os Como não é sócios dessa verdade? delinquência não eram os mesmos. Essa foi uma delinquência sozinha, os outros foram atos de delinquência em outras situações. Neste Por caso que que- específico, por que foi uma que- delinquência então tá, houve uma isolada. delinquência, E porque era um os demais projeto, não se era outro afastaram do projeto. poder. Peraí. Bom, mas aí tu Por está dizendo o seguinte, discordância. por Para. conivência, porque cometendo delinquência, aceito delinquência. aprovavam porque era conveniente, mas eu quero dizer assim, o Conluio ato, com as empresas. conluio. Agora, o ato é um ato solitário. Eu posso fazer e vou fazer e está Esse- acabado. esse é um ato e tu de- é meu sócio, engole, Isso é porque um eu ato vou de fazer. governo, foi feito pelo governo, não passou nem pelo parlamento. Isso aí foi ato de governo, BNDES. BNDES. Exatamente. BNDES. Exatamente. Foi financiado o quê? Quem é que foi Porto de BNDES financiou o quê? Mariel, metrô Não, da metrô da Venezuela, Metrô da Venezuela. obras Mas foi financiado petrolíferas da através de Bolívia. Do BNDES. Das BNDES. incorporadoras, foi através das construtoras. Sim. Pô, Elas que pegaram as obras. Elas pegaram as obras. Óbvio. Mas o projeto é bolivariano. Mas tudo. Quem é que estava no poder com ele? O Lula e a Dilma. Ah, tá bom, então tá. Então eram só eles. Não era, eu que não era. Não, agora vamos para o Tu segundo. não era, óbvio que tu não Agora era. vamos para o Tu segundo é conivente capítulo. só. Este Eu não sou governo, conivente. Este governo do Lula e da Dilma tinha como coniventes com a situação, que não abriram a boca, não se revoltaram contra essa barbaridade, não denunciaram. Isso é verdade. Os próprios, tem TCU,
Ministério Público Federal, ninguém piou, nem tugiu, nem mugiu nesse negócio. É isso que tu queria ouvir? É isso que eu quero ouvir, não. É Quero isso ouvir aí. mais. É O isso senhor aí. Eduardo Cunha disse que ganhou dinheiro vendendo o quê para a África? Arame, jipe. Aqui é um avião. Não, o Eduardo Cunha está preso. Zé Dirceu está dançando, veja a diferença. Por favor. Tá bom. Isso não quer dizer Tá bom. que Vossa Senhoria defende o Cunha. Mas claro que não, tá evidentemente que não. Tá bem. Não defendo vigarista nenhum. Esta semana foi permeada. Aliás, eu não defendo o Temer. Se o Paulo Sérgio Também, permite. exato. Essa semana, alguns artigos de imprensa repercutiram, um deles dizendo que o atraso do Rio Grande do Sul se deve aos valores que os gaúchos cultuam, como, por exemplo, cultuar o hino do Rio Grande e cultuar as tradições gaúchas. Aquele artigo daquela jornalista, aquele foi um horror, não é? Por favor. Não acho que é um horror, acho que é uma posição. Eu só quero dizer o seguinte, Não, mas para aí. uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cantar o hino é uma coisa admirada até por pessoas de fora que vêm aqui, porque o Rio Grande orgulho, ainda né? lembra que o nosso estado tem... As pessoas acham isso tudo um horror, mas não acham um horror que os ingleses queiram saber qual a cor do cocô da rainha da Inglaterra. Sim. Porque lá é um culto à rainha. Sim. Os jornais, os tabloides sensacionalistas, eles querem saber se acordaram de manhã, meio-dia, de tarde. E a Inglaterra não é atrasado porque faz um culto à rainha, assim como o Rio Grande do Sul não é atrasado, Claro que não. porque as pessoas cultivam as tradições. É melhor cultivar as tradições, Mas que sem tem algo a dúvida. ver com o nosso passado, do que não cultivar nada. E as grandes bobagens feitas na condução da história do Rio Grande, coisas equivocadas, não foram feitas por gaúchos a cavalo. Foi feito por pessoas bem conscientes e bem distantes da vida do campo, de cultuar tradições ou coisa que o vale. Eu me lembro, assim, o último governador, me lembro do teu pai, o último governador que era assim mais chegado ao gauchismo era o Olívio Dutra, contra a o decisão... Colares também. O Colares, contra a decisão do partido dele, porque o PT não gosta desse tipo Não, isso é alienante, etc. E aí não Mas entra como o Olívio Dutra era não entra missioneiro, nas ele acabou minorias. continuando. Os governadores estiveram distantes desses movimentos, assim, do ponto de vista de serem militantes dos movimentos. Então, isso é uma visão equivocada, uma bobagem, uma besteira no diagnóstico do isso que eu tô do com a gravata atraso do do Rio Uruguai. Grande. Do atraso, não tem nada a ver com Isso essa que o Nestor situação. diz. Com a gravata uruguaia agora, Tá bonito, tá com... Tá bonito. E voltando ao Estado, voltando a essas figuras emblemáticas do Estado do Rio Grande do Sul, a quem a história não fez justiça ainda, por exemplo, você não tem um monumento ao Flores da Cunha, que, ao meu sentir, foi a maior figura política do Rio Grande. Que o Gêmeo E o- homenagear no final disse assim, não haverá outro Rio Grande nem outro Flores da Cunha. Exatamente. E isso aqui é BOU, Banda Oriental do Uruguai. O Flores e o próprio Oswaldo Aranha, que agora saiu não, agora eu consegui o livro dele. Ah, o Oswaldo Aranha tem avenida, tem homenagem em tudo que é lugar. O Flores da Cunha é o nome de cidade, como é que não tem homenagem? Mas não tem mas tem um monumento pro Prestes, não tem pro Flores da Cunha. Ah, porque é o memorial merece muito mais Mas eu que o apoiaria um Eu tô memorial do Flores da dizendo. Cunha. Eu apoiaria. Não, Oswaldo olha, Aranha sabe que do Flores da Também, Cunha, Oswaldo do Aranha. Flores da Cunha, a governadora Ieda, que resgatou em parte a memória dele, que colocou um busto do Flores da Cunha no Palácio Piratini. É o único busto que tem do Flores da Cunha no Rio Grande. Tu adquiriste agora a fotobiografia, Fotobiografia do Lago do Uruguai. Neste livro que conta a trajetória do Flores da Cunha, do Oswaldo. que foi embaixador, do Oswaldo Aranha, eu vou falar logo porque me confundi com o Flores da Cunha, que foi embaixador dos Estados Unidos e uma pessoa admirada em todos os lugares onde esteve. Ao final do livro tem uma carta que o Oswaldo Aranha escreve quando ele já está há uns 8, 10 meses de falecer, que ele escreve para o Flores da Cunha uma carta carinhosa, amiga, dizendo: Flores, eu sei que tu não está te cuidando, nossos destinos correram juntos, nós decidimos tanta coisa bonita, tanto traçamos para a vida do Rio Grande, do num Brasil. determinado tempo, né? Mas fez uma carta carinhosíssima, Flor, te cuida, tem um importante, agora não apagaram. Eu duvido que um cara que gosta da história não chore ao ler a carta. Um negócio lindíssimo que é essa carta do Oswaldo Aranha para o Flores da Cunha. Estão abertas até 27 de novembro as inscrições para o vestibular do curso superior em gestão de cooperativas da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, o ESCOP. A prova única será realizada em novembro, dia 3, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site que está aí no seu vídeo, www.escop.edu.br. Uma mensagem do Sescop do Rio Grande do Sul.
O CREMER saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área de saúde mental. CREMER vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares. CREMER, estado de alerta pela saúde. Alejandro Bursaco, argentino, dirigente da FIFA, que resolveu entregar todo mundo. A mídia também, onde está a Rede Globo, a Televisa, e acabou no suicídio. Um trem lá, né? Trafique. Trafique também, e tantas outras aí. Né? Ele abriu a boca. Aonde se mexer, no Brasil e até no exterior, no futebol nem se fala, tem rolo, meu caro deputado. É o que dizia o ministro Teori. De qualquer lugar, não só na Lava Jato ou coisa do gênero, puxa uma pena, sai uma galinha. Deputado. Não, infelizmente, eu acho que nós estamos enfrentando um quadro de corrupção sistêmica, sem precedentes, e que realmente vem levando o nosso país a um estágio de completa desestruturação, não é? Em todos os sentidos. É realmente muito preocupante. Eu tive hoje um evento, assim, uma sopa social na Restinga, e com um amigo querido ali, o Rony da Sopa, e vendo assim aquela fila enorme. Ele faz um belíssimo trabalho lá. Não tem cadastro, não tem nada. O cara dá de coração, uma pessoa que tem solidariedade mesmo. Né? Faz há 17 anos isso, nesse mesmo ponto. Fui lá conhecer e ver realmente o estado de miséria, de necessidade, de descaso, de exclusão. Nós comentando, né? Mais de 100 mil pessoas na Restinga, não tem uma academia ao ar livre. Uma academia ao ar livre, então você vê... Não, Nelson Marques, agora são milhares de pessoas, jovens, crianças, não têm o que fazer. Entende? É o prato do crime. Com uma professora, é o prato da criminalidade. Falando com uma professora, agora estou falando do produto, né? A consequência, o que acontece na ponta para essas pessoas, com uma gestora de escolinhas infantis, conveniadas com a prefeitura, Cassiá, ser vereador, sabe disso, 6 meses sem receber o recurso para merenda, para as crianças da escola. Muitas estão, sim. Né? Então, assim, um quadro assim difícil, né? Então, assim, corrupção sistêmica, impunidade. O quadro do Rio de Janeiro, assim, é o exemplo mais concreto de como essas quadrilhas especificamente conseguem destruir o Estado. Né, tia? O Rio de Janeiro é a obra-prima, entende? Só que é uma questão federativa, né? Então, repercute em todo o Brasil, claro. Administração do PT lá, né? Não. Eu faço questão de dizer, PMDB tem que ir pra cadeia. O Cabral está na cadeia. Não, é um grupo político do PMDB. Agora, nunca vi gente criminosos, tão gananciosos como do Rio de Janeiro. Uma coisa impressionante. Impressionante. Os caras não tem limite aquilo lá. É uma coisa louca. Eu acho que é maior que o Lava Jato. O Lava Jato aconteceu em Curitiba. Mas quanto ao esporte, me permita que dizer o seguinte, Paulo Sérgio, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Eu sou da época se a gaveta corria solto em atletas. Depois aconteceu com a arbitragem. Aí veio a televisão e agora se revelou aquilo que nós já sabíamos, mas não tinha como comprovar. Tá? Que também acontecia com os dirigentes. Então a televisão veio para mostrar muita coisa de que a gente sabia, mas não tinha como. Eu acho que a televisão, ao mesmo tempo, é fiscalizadora, por um lado, mas ela revelou e revela muitas coisas por outro lado. Eu acho que isso que está levantando já nós sabíamos, agora não tinha como comprovar. E foi possível só porque foi aonde? Aqui no Brasil não se foi nos Estados Unidos. Eu fico aqui, porque a tese agora, a denúncia... E na Suíça. Denúncia, ou mesmo delação premiada, ou se tratando dos americanos, nem sei como chama isso, Nestor, e o Dianaro deve saber, vocês devem saber, eu não sei como se chama isso. Isso pode ser ilações apenas. Isso pode ser até para obter benefícios. A delação desse Alejandro Bursaco. Foi aqui, agora é muito fácil isso, né? Eu perguntei, tem um conhecido integrante do Ministério Público, hoje é jornalista, que é contra a delação premiada. Aí eu digo assim, vocês acham lá que no caso aquele caso do Detran, se tivesse delação premiada, já não tinham resolvido o problema?
Está pertinho de nós esse fato. Sim. E recebi um outro assunto Foi em Santa interessante. Maria. Mas teve delação premiada. O Lair fez delação premiada. Pois é, Mas na época não tinha mas na época legislação. não tinha os benefícios. Na que tem época, agora, na né? época não tinha Instituto legislação. não estava legalizado ainda. Exatamente, Sim, mas se ele me ajudasse fez, bem. ele fez. Mas eu confessou. recebi um negócio muito interessante, porque Ele confessou, mas não era delação. Mesa, né? Eu recebi um que eu sei dizer assim, o ladrão que te rouba o celular armado, que rouba tua carteira, teu automóvel, a tua casa, ele te escolhe. O ladrão que te rouba segurança pública, saúde, previdência, é tu que escolhe. Então as pessoas não têm, às vezes, a noção, e o mundo da política não é infestado. Tem gente boa na política. Não é porque estão perto de mim, mas eu conheço o Cassiá há muitos anos. É sempre o mesmo jeito, o mesmo automóvel. O Tiago, seguindo a velha escola do pai dele, não se sabe nada a respeito do pai dele. Aliás, é uma história de propriedade. Foi meu padrinho quando fui sabatinado para o TST lá em Brasília. Quer dizer, não se sabe nada dessas pessoas. Por que nós não apoiamos essas pessoas sobre o qual não há nada na vida pública e insistimos em eleger Renan Calheiros, eleger aquelas pessoas que estão lá envolvidas até o pescoço? O eleitor sabe e insiste. Eu consigo entender as preferências. Não, mas não é possível que as pessoas não tenham conhecimento sobre Renan Calheiros. Supremo, não é possível. O Supremo diz que o voto ele é sagrado, tem que ser respeitado quem foi eleito pelo voto. Tá bem. Tá, mas Tá isso aí tudo bem. Mas não está tudo bem. Vamos ao Supremo. Vamos ao bem, não. Mas vamos ao Supremo. O Supremo, ministros do Supremo que querem duelar a bala. Querem duelar a bala. O senhor tinha capanga, não sei aonde. O senhor era quando antes de ser ministro aqui, era advogado de escroque internacional. Um colegiado de 11 pessoas, a Suprema Corte do país se trata dessa forma. O senhor acha que isso pode dar certo? Isso pode levar a harmonia a decisões adequadas? Cara, clima dessa natureza? E depois politizados, né? Ideológicos. Quer dizer, eu, por exemplo, fiquei estarrecido em ver, e se estivesse lá no TST, eu vi uma declaração de juízes do trabalho dizendo que não vão cumprir essa nova legislação. Viste isso? Já. Que não vão cumprir a nova legislação trabalhista. Bom, quando o juiz do trabalho diz que não vai cumprir a lei, acabou o mundo. O juiz, eu passei 15 anos na magistratura, o juiz não pode decidir senão conforme a lei, ele não pode decidir pela ideologia, pela filosofia ou por convicções de outra partidária. É a lei que comanda a decisão judicial. Mas ouvi uma obviedade sobre a reforma trabalhista muito legal do Pondé, que é um filósofo que esteve aqui na Feira do Livro. Ele disse o seguinte: vocês já notaram o seguinte, que essa proteção trabalhista que no Brasil tem, que os diz excessiva, mas de qualquer forma é uma justiça trabalhista a qual ocorrem muitas pessoas. Ela chega ao ponto de ela custar mais caro do que o benefício que ela dá. Todas as realizações para todos os trabalhadores brasileiros. Pois exatamente. Bem, essa superproteção brasileira não faz com que trabalhadores dos Estados Unidos e da Europa venham para cá, mas faz com que trabalhadores brasileiros vão para os Estados Unidos. Sim. Fogem da proteção daqui e vão trabalhar nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Pela liberdade maior lá. Não sei se alguns debatedores teve tempo de assistir o pronunciamento do Temer direto de Itu ontem. Minha opinião é que estamos sendo governados por alguém de outro planeta, o Eduardo aqui de Porto Alegre. Eu acho que foi uma declaração no dia da proclamação da República que reflete, infelizmente, com todo respeito à figura do presidente da República, mas que reflete de maneira cristalina a completa ausência de espírito democrático do nosso presidente. O nosso presidente faz parte de uma geração, mas uma safra, não é? Um grupo político que historicamente integra essas oligarquias que vêm se sucedendo nos grandes conchavos que vêm gerindo a política nacional. É isso que vem acontecendo já com o presidente da Câmara. E realmente foi uma declaração muito infeliz, um momento importantíssimo,
onde a democracia brasileira se oxigena. Parece que os programas do PMDB vêm nessa linha. Eu vou chegar no PMDB, que o Paulo Sérgio tanto gosta. Eu vou chegar no PMDB. Não é que tanto gosta, eu não gosto de corrupto. Eu também não. Eu quero dizer o seguinte, que a declaração dele, ela é ainda mais infeliz na medida em que a gente vê nos últimos anos um grande influxo da sociedade civil tomando posições, indo às ruas, ou seja, há no meio de todo esse quadro caótico e falimentar da política brasileira, Cassiar, a gente vê um despertar de consciência crítica, de posição e, como talvez em nenhum outro momento, a gente vê um policiamento, um patrulhamento, não é, nos parlamentares do Congresso Nacional. Isso é democracia ganhando corpo, se consolidando, e essa eleição tem parlamentar que está apavorado com a possibilidade de perder, sabe o quê? O foro privilegiado. Porque o foro privilegiado é o escudo que essas pessoas têm justamente para não ir para a cadeia. Tem ministro apavorado. É o mote para estar na política. Exato. Então, nesse contexto, só para concluir, nesse contexto, o nosso presidente falar que o nosso povo tem uma tendência autoritária, eu acho que ele estava falando talvez do grupo dele. Sim, e outro detalhe que é muito importante, se fala nesse momento, desestatização, que na realidade é privatização, que a estatal passa desestatizando. A questão não é essa, a gente podemos daqui ter opiniões diferentes. O problema é que este governo, no meu entender, não tem capacidade pela corrupção existente, que não vem de agora, vem desde, não tem legitimidade para propor algumas privatizações. Porque não tem legitimidade, ou seja, é corrupto. Então, naturalmente, é aí que mora o problema. Se tu tem um governo, Nestor, que ele está com moral e ele começa a fazer as reformas, a sociedade apoia. Capacidade reativa. Tem capacidade, mas esse não tem capacidade. Ele é capaz de errar muito. Tá? Numa privatização de uma coisa que às vezes a gente não sabe bem o que está acontecendo. E aí entrega para a iniciativa privada uma coisa que poderia ser bom se bem administrado. Falta de gestão. Lembrei do nosso presidente da República que afastou seu amigo Henrique Argrives. Tamar Franco. Amigo do peito, amigo de anos. E que só voltou depois de provação da inocência. Depois de apurada a sindicância. Quer dizer, o povo espera... Essa chamada Nova República, para mim, o melhor presidente. O povo espera essa reação republicana. O único que não foi ouvido. Não foi feita ainda... o reconhecimento. Não, o reconhecimento ao Itamar Franco, porque o Plano Real, que vem sendo mantido a duras penas. Acabou sendo creditado ao PSDB. Ao PSDB e ao Fernando Henrique, foi quem começou a corrupção dentro do parlamento. Desembargador, quem não prestou o necessário reconhecimento ao presidente Itamar foi justamente aquele que se beneficiou do Plano Real e foi alçado por ele, o Fernando Henrique Cardoso. Mário da Luz, de Camaquã, ele disse: o Lula foi muito esperto. Vou explicar por quê. Ele soube explorar o Congresso, que era aprovar projetos e leis sem ter obstáculos. Ele se utilizou da sua força e ludibriou os parlamentares. Comprando e dando cargos. Foi assim que o Lula conseguiu espaço. Assim tirar proveito junto com articuladores, que é como se explora o Congresso em todos os níveis. O Congresso só funciona sob suborno e é troca-troca. E esta lição fica. O problema não foi o PT, mas foi mostrar como o Congresso funciona verdadeiramente, que culpa não partidos pequenos, mas os grandes, que são corruptores e corruptos. Essa corrupção dentro do parlamento começou com a reeleição do Fernando Henrique. É verdade. A compra de votos, da emenda da reeleição, a corrupção endêmica e sistêmica dentro do parlamento, porque nós tínhamos pivetes roubando aqui e ali. Agora, a corrupção grossa, institucionalizada, foi com a emenda da reeleição. E dali se tornou uma regra. Mas só para não passar em branco, o mentor do Plano Real foi a turma do Fernando Henrique. Não. Sem o Itamar Franco, nada iria adiante. Mas o Fernando Henrique, ele era ministro das Relações Exteriores. Foi Gustavo Franco, quem bolou o Plano Real foi o Pedro Malan.
Essa turma Não, que tudo bolou, bem, talvez mérito bolou ele tenha plano. de escolher a Só que se o assessoria. presidente da República diz não, é não, Exatamente, nada quer teria dizer, acontecido. aí não se Mas fez- só para não, Ele pegou, deixar ele passar em pegou o branco. plano real já desenhado. Ele assumiu o Ministério da Fazenda. mas tá bem, mas- Por quê? Acho que foi mais Ótimo. isso, sim. Por causa do recupero. Por causa do recurso. Cada um tem o seu Já mérito. estava O Itamar desenhado. por deixar Os ele planos por pegar são políticos. desenhado. Claro, Pegar o plano tá bem. cruzado de 86 é um plano político. Agora, nessa análise Não, muito esse que é bem o problema. feita do nosso telespectador de Camaquã, tem o seguinte, o PT não tem culpa em termos, pelo seguinte, o Lula teve momentos de popularidade, de capital político para enfrentar o Congresso Nacional. Ele preferiu uma comodidade, tirar foto com o Maluf. Inclusive, ele teve aquela frase, ele toda histórica, essa banda podre chamou todo de vários todo mundo de partidos, ladrão. entre eles PMDB, PP, enfim, essa banda podre, ele preferiu a comodidade. Agora, ele tinha capital político para enfrentar o Congresso Nacional. Dizia, olha, eu quis fazer isso e o Congresso me vetou. Eu queria ver se o povo não ia lá para... Num primeiro momento, porque quando deu a crise do mensalão... Não, aí... Quando deu a crise não, do não é esse mensalão... momento. Não, não. Antes, Sim, antes, quando antes. deu a Essa crise antes. do mensalão, ele se acabou. E o PSDB e o PMDB... Mas o PMDB não estava Avançaram. coloiado. O PMDB estava... Aliás, como sempre esteve. Desculpe, deputado. Não, mas isso é... Não, o mensalão começou com Não, o mas PTB. só um detalhe. Os só- Correios e quero dizer assim, Quem tinha os Então não cargos dos precisa Correios era o me pedir PTB. Desculpa, porque historicamente o senador Pedro Simão Nunca foi do PMDB. sempre foi contra, participou exatamente. de um grupo Sempre. político que fez que fez a luta política contrária àquela corja que dominou Evidente, o não, PMDB eu sei nacional. sei disso. Aliás, quero muito bem o E mais, o e senador. louvo que o senador Pedro Simão e o Thiago fiquem no partido, que eles não estão no PMDB por causa da corrupção, estão no PMDB porque o Rio Grande do Sul repugna as pessoas que trocam de Tem que partido. sair os Tu corruptos. do está PMDB. lá, tem que sair os corruptos. Tem que tirar, não as tem que pessoas conseguir. têm Sabe ter aqueles, um primário, que é sabe uma tese aqueles correta, planos que né? A tese você, do Simão. sabe aqueles planos que você, Nestor, quer realizar no futuro? A Unicred tem a solução perfeita para você e a sua família. E assim aproveitar a vida com o máximo de tranquilidade. O Precaver é o plano de previdência privada com as menores taxas de administração, oferecendo a oportunidade de investir no futuro com segurança. Procure a unidade de negócios da sua região para que o seu futuro fique bem melhor. É preciso Precaver. Unicred, mais valor para você. Sabor irresistível, como tu gostas, Nestor. Qualidade que vão te surpreender. Não te surpreende mais porque tu já usaste. Por isso que muito é bem. irresistível. As linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Eu me lembro, desde a década de 80, eu passava no Castro, ali na avenida que entra em Pelotas, e comprava ali. Quando Produtos de voltava grande para Porto qualidade. Produtos maravilhosos. Um abraço ao Flávio. Aliás, Tá me devendo a aliás presença falam dele dos aqui. políticos, mas alguém disse que distribuiria produtos Castro no programa e estamos sempre não, nessa pois é, esperança. Olha aí, Flávio. sempre Olha Flávio aí, na olha a esperança. coordenada. Eu até ia dizer, eu até ia perguntar se quando é que vem o Castro. Silvio Malverdu Castro, tá aí, ó. favor. Reivindicação justa. Eu Exatamente. também me solidarizo com Agora você. o Brasil não vai cair mais nesse traço. É o grupo Queremos Linguiça. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo assim a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira, presidente da Sul Rio Grandense e também presidente da Bienal do Mercosul. Ele, em pessoa, Gilberto Schwartzman.
Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwarzman, sou especialista no tratamento do câncer. O melanoma maligno é o câncer de pele mais difícil de tratar quando ele já estiver espalhado pelo organismo. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema imunológico contra as células do melanoma maligno. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com seu médico. Quantos comerão ou comeram pela mão do Maluf? O meu amigo treinador sabe disto. O Maluf era o rei da cocada preta. E os nossos amigos das missões do Alto Uruguai sabem disso. E muitos deles também lá comeram pela mão do Maluf, o Adão Ortiz. Está dizendo por quê para ti isso? Eu não entendi. Tu comeu na mão do Maluf? Não? Eu nem conheço o Maluf, nunca falei com o Maluf. Até porque o Maluf, São Paulo tem uma tradição, né? Ademar de Barros também mais ou menos seguia essa linha antigamente. Rouba mais fácil. Rouba mais fácil. Então, é São o slogan Paulo, do Ademar. É o slogan. Então São Paulo tem muito essa tradição ainda. Lamentavelmente. Paulo Sérgio, está dizendo Sérgio aqui de Sapucaia. Paulo Sérgio, por que o Dienaro só fala do PT, o resto não tem importância para ele? São os santos da Mala Preta? Não. O santo da Mala Preta, me lembrei do Rocha Loures. Não são. São Rocha Loures. Não falo só do PT, eu falo de todos os corruptos. Só falta dizer, não, Rocha Loures era do PMDB, mas tinha alma petista. Essa é boa. Essa é boa. Também. Qual era o partido, Rocha Loures? Acho que é PMDB, né? E o Gedel Vieira Lima? PMDB, todos PMDB, todos têm que ir para cadeia. O Temer é outro sujeito que não é Não vou confiável. falar no presidente. Não, tu também posso falar, por Não favor. vou falar no Se presidente. é para falar. Se tu vai falar, vou me retirar daqui. Vai defender, ele defende o Temer, viu? Eu não sou antipetista, não tenho. Eu tenho amigos petistas, são pessoas Eu ótimas. sou. Agora é o seguinte, eu tenho falado do presidente Lula, que o presidente Lula, após uma desastrosa vida política, uma desonrada vida política, postula voltar. Por isso, eu sempre falo para que as pessoas não esqueçam do que ele fez. Entre as coisas que ele fez, aquilo que o deputado Thiago referiu agora, que foi esse vergonhoso impulso bolivariano, perdoando dívidas de países, construindo um porto em Mariel, quando em Porto Alegre, um guindaste que opera ali, não tem 600 mil reais para poder para funcionar. Exatamente. Então, eu estou voltando a bater nessa tecla para que as pessoas não esqueçam o quão desonroso esse é o problema. foi o governo do presidente Lula. O problema é quem vota, né? Olha aqui o Nauro de Esteio. Então, olha postulante. aqui, deputado, vamos ouvir o povo aqui, o Nauro de Esteio. Tudo que acontece e aconteceu é culpa do PT. Lula e Dilma saíram e continuam fazendo falcatruas. E a culpa é do PT. Olha esta mídia hipócrita, não quer ver, parece que está tudo bem, fechando os olhos. A pior ignorância é que fecha os olhos para não ver. Olha todos esses candidatos que estão aí, nenhum ganha do Lula, sabe por quê? Porque o povo não é burro, não adianta, ele ganha estourado, não existe candidato para concorrer com ele. Claro, os que estão aí, na boa, continuam com privilégios, enquanto a política bolivariana, que tantos falam, não reduz previdência e não tira direitos. Quero ver se ele ganha e vai mexer nas regalias dos altos salários do judiciário. Este é o medo de todos, o Nauro de Esteio. A diferença, Nauro. hein? Agora, A diferença, Nauro, é que os nossos ladrões, nossos partidos, que todos têm. Nós não votamos nele. E tu vota no teu maior ladrão. O maior ladrão do país é o Lula. Deixou esse rombo aqui. O nosso nós sabemos, mas nós jamais vamos votar no nosso. E nem defendemos o nosso. Não. E tu consegue defender o Lula. Não, e segue lá do Eu, por exemplo, gostaria que o Temer tivesse sido caçado. Também. Eu sei de falar aqui. Aquilo seria a coerência. Claro. Vamos manter a coerência. Vamos falar mal do Temer que eu me retiro do programa, já disse isso. Mas Essa cegueira não pode ter. Os ladrões todos, independente do partido. Concordo com o que ele disse em relação aos outros e a cobertura. Não pode tapar o sol. Não defende o outro para atacar os outros que também estão fazendo a mesma coisa, é verdade. O problema que eu vejo, o risco maior da eleição do Lula, não só pelo estrago que ele fez para a economia nacional e para tudo no Brasil, o pior é que, se ele voltar, ele vai voltar com uma postura revanchista.
Não vai voltar. vai ser, Não. Se voltar, estou dizendo. Ele está dizendo se. Se voltar, vai voltar com um viés revanchista, que é muito perigoso. Exatamente. É muito perigoso. Vai depender também. O brasileiro tem que agradecer ao Sérgio Moro e outros, principalmente a Polícia Federal. Sem dúvida. São eles o orgulho do cidadão brasileiro. Abraços, Milton Lacal. Do jeito que vai, vão prender o Janot e o Moro. Hein? Do jeito que está. A Lava Jato acabou. Exato. Aí a Lava Jato que é culpado. Não acabou. A Lava Jato, Paulo Sérgio. Vamos parar com essa teoria da conspiração. A Lava Jato é irreversível. A Lava Jato é irreversível. Tem excessos? A primeira e a segunda instância é reversível. Tem arbitrariedades? Tem. Pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo próprio juiz Moro. Mas ela é irreversível. Está prestando um inestimável serviço ao país. Sem dúvida. O problema todo não está na Lava Jato. O problema todo está nessa jaboticaba brasileira, que é o foro privilegiado. Porque tem mais de 500 processos no Supremo que não é um órgão ou um tribunal destinado a decidir essas questões. Ele não tem essa embocadura. Então o problema fica lá. E por que então que todo mundo, meu caro deputado, todo mundo quer ser candidato e aspira a ganhar a eleição? Para manter o foro privilegiado. Isso é uma jaboticaba. Tem que acabar com o foro privilegiado. Não pode ter foro privilegiado. O senhor, a apresentação do apresentador do Pampa Debates, é PT de unhas e dentes. É inacreditável, Léo. Não, só um pouquinho. Ele não é do PT, ele só defende o PT. Não defende. Mas ele não é petista, não. Nós sabemos que não é. Não defendo o PT, pelo contrário. Só quer fazer justiça no programa. Eu sou da Arena 1. Tu quer fazer justiça no programa, eu entendo. Mas não te vi lá. Mas eu não te vi lá ontem, na Arena. E nunca Tu quer equilíbrio nas críticas. Aliás, a propósito da Arena... Não, eu não quero equilíbrio. Eu quero que reconheça, não é botar o PT sozinho, não tem o PT e os outros. Exato. Que estiveram nesse mar de lamas que nós estamos vivendo. Concordo com você. Não é o Lula e a Dilma sozinho. Tem que botar os outros que estavam nesse mar de lamas. O que tu defende. Eu sou da Arena 1, meu amigo. Mas, Paulo, se tu... Tem gente que defende o militarismo, não defendo. Defendo a ordem, a disciplina, a correção, o progresso. É isso que eu defendo. Ontem foi confirmado o rombo aquele da IESA, lá de Charqueadas, aquela relação que a certa vez te trouxe aqui do BNDES, ou do Badesul, do Rio Grande do Sul. Que eu tenho até hoje. Exatamente. Muitos ali são devedores. Eu acredito que até tenho pago ou negociado, mas o que apareceu ontem pelo Ministério Público, aqui do Tribunal de Contas do Estado, da Camino, que indicia um rombo no governo Tarso, no Badesul. Inclusive, o que chama a atenção ali, trouxe uma moça do Mato Grosso, naquela oportunidade, para administrar também, uma das administradoras, que está nessa listagem aí, veio do Mato Grosso para administrar o Badesul. Mas o governo Tarso 2011 e 2014. Mas, Paulo, só queria, assim, complementar essa tua análise, porque, no fim, eu acho que acaba sendo muito uma tendência aqui dos gaúchos mesmo, né? Acho que isso é a nossa tradição. Em termos de comportamento político, realmente tem. É ficar na dicotomia, né? PT, PMDB e tal. E, obviamente, que nós temos todas as condições de fazer uma análise criteriosa e um inventário das responsabilidades que cada partido tem, que são diferentes. Eu realmente acho, Paulo, que nesses 13 anos, o grande responsável pelo projeto que arruinou o país foi o PT. O PMDB era coadjuvante. E dentro do PMDB tem várias quadrilhas na Câmara, no Senado, de bandidos, mas eram coadjuvantes. Essa é uma análise lógica. Mas eram coadjuvantes. E o que acontece, né? Só que a questão é que o sistema faliu. O sistema político brasileiro e partidário ele faliu. E o que acontece? Você vê, por exemplo, a Mãos Limpas na Itália, quando entrou na fase crítica dela, ela extinguiu os partidos. Né? O que o Moro está fazendo aqui... Os partidos tradicionais acabaram na Itália. Refundou o sistema político da Itália. Tem um processo da justiça... Aqui não, aqui é mais fácil a Lava Jato. Tem um processo da justiça para extinguir o PT, o PMDB, o PP, enfim, todos esses maiores partidos. A estrutura política é muito mais forte que a Lava Jato, entendeu? Então é muito mais fácil. Hoje, nesse momento, a gente está vendo o sistema político dando freios. Não é botando na Polícia Federal um cara do Maranhão, criando um sistema, criando leis, se auto-anistiando, entendeu? Como estão fazendo. Então, assim, realmente hoje, infelizmente, eu vejo um cenário onde essa estrutura ainda está muito forte, não é? Não teve... Você viu, o Supremo não caçou ninguém.
Quantos caras o Moro o Moro Já condenou? botou na Quantos? cadeia. O Supremo até Nenhum, tem agora 500, nenhum. não colocou ninguém na cadeia. Não botou. Tem Então, 500 processos no Supremo. E tem uma... O Paulo Sérgio insiste. Que troca terrível, né? O Teori pelo Alexandre. O Paulo Sérgio insiste e tem razão, Nestor. Se pegar a base desde na redemocratização, os mesmos estão sempre do governo. Sim. Exatamente. Eles apoiam e todo nos o governo. comandos partidários Nos também. comandos partidários, no terceiro e segundo escalão, que muita gente nós não sabemos, e lá está o problema maior. Exatamente. Lá que se Colocado manda pelos mesmos. nos Ou destinos da seja, nação. há muitos anos se conluio com os governos, o executivo fica cooptando todo o legislativo, seja principalmente da Câmara Federal. Deputado Tiago Simon, sou do tempo do governador Pedro Simon, do governador Alceu Colares, pelos quais muito trabalhei na faculdade. Voto nas pessoas e por isso votei neles. Cabe aos meios de comunicação publicarem a lista negra dos políticos, pois a maioria do povo não sabe votar. Parabéns por esta bancada eficiente. Vê que não tem liberdade de imprensa. Se fizer uma lista negra, sabe o que vai acontecer? Dano moral. Dano moral, não existe liberdade de imprensa. Mas todo Tá dia comprovado uma vez. os telejornais têm uma lista não negra tem. com a cara deles ali, né, Paulo? Aonde? Os telejornais todos os dias têm uma lista negra. Estão sendo Mas processados, sai. não, essa lhe dá um voto de cidadão. Podia fazer, não faz, porque dá dano moral. Óbvio. Ninguém vai comprometer a sua empresa, né? Boa noite, senhores da bancada. Sim, a corrupção está nos três poderes. Quem, em sua opinião, seria o salvador da pátria? Ou não há alguém para isto? Altair Ritzel, de Novo Hamburgo. Eu estou aguardando Salvador, Esse é o mas grande está problema. difícil. Essa é a minha grande dificuldade para 2018. Quem, em 2018, quem não tem até agora ninguém que surja, não como Salvador da Prata, porque Salvador da Prata nós já tivemos o Collor. Como uma pessoa séria que Né? vai Chega. botar, né? Como Salvador da Prata, chega. Né? Mas uma pessoa... Só tem Salvador da Prata, né? Sim, pois é. Mas que era um pivete, tinha que ser processado pelo Tribunal de Pequenas Causas, frente à corrupção que se institucionalizou no país. Olha, eu quero dizer, quando eu leio, mas daqui a pouco as pessoas, eu estou lendo o e-mail, o cara está achando que é a minha opinião. Eu estou dando opinião para os senhores, inclusive contra mim, como foi aquela aí do análise, nem me lembro como diria, não vou brincar porque o Chicão muitas vezes é agressivo com o telespectador, não vou nessa linha. Deputado Tiago Simon, o senhor está brincando, ou enlouqueceu, o PMDB coadjuvante, olha para dentro da ladroagem no Brasil, quem está mais por dentro disso tudo, se não o PMDB? O José da Tristeza. Não sou eu que estou dizendo, Claro, é o José da sem Tristeza. dúvida. Tristeza é o que estamos vivendo Não, nós. o que eu quis explicar é que durante o governo do PT, indiscutivelmente o PT tinha um protagonismo absoluto. A linha de governo era dele, os principais ministérios eram dele. O PMDB tinha, no primeiro governo, eram 4 ou 5 ministérios. Então eu posso dizer, o PMDB sempre teve uma influência enorme... Até porque tinha maioria no parlamento. Nos parlamentos, uma influência política, Exatamente. nas votações, no Congresso. Infelizmente, é com muita tristeza, Paulo Sérgio, porque o MDB foi um grande partido que prestou uma contribuição imensa à conquista da democracia brasileira. E teve grandes nomes nesse país. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães. Infelizmente, Teotônio Vilela. essas pessoas que estão lá não representam essa história. Terça-feira eu vou trazer aqui o Gilberto Schwartzman, vem o presidente de uma ONG internacional, Oxfam, e ele mostra que 100 milhões de brasileiros têm uma riqueza igual aos 6 brasileiros mais ricos. Acredita nisso, pastor? 100 milhões de brasileiros, o que eles têm de riqueza, de patrimônio, corresponde aos 6 mais ricos. O que está declarado dos 6 mais ricos no Brasil, não é nem no exterior, é no Brasil. Isso é um absurdo. Concentração. E esses 6, o que eles pagam de impostos, corresponde a menos de 5% Do que paga os coitados do dos que 100 milhões. paga os 100 milhões. Essa desigualdade que existe. Uma distorção. São dados reais. São dados reais. Os bancos não pagam imposto. Quem paga somos nós. Os discursos de quem está ascendendo ou querendo chegar ao poder é que vai atacar o capital financeiro. Por exemplo, o presidente Lula teve todas as condições para atacar. Atacou? Teve, não. Exatamente. Atacou? Pelo contrário, se aliou. Não, pelo contrário. Ele atacava antes, depois ele fez a Não, ele carta... se aliou. Depois ele fez o que eu chamo a carta aos Coríntios.
E fez aos Corinthians também Com o estádio. ao Corinthians. Ao Corinthians, exatamente. Fez aquela carta, que aliás é obra e graça do Palocci. Aquela carta é obra e graça do Palocci. 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 Do Palocci. Aí quando ele fez a carta, se aliou ao sistema. E ele virou o maior coadjuvante do capitalismo selvagem brasileiro. Isso é a grande verdade. E a Pela primeira vez, foi lá para claro. cima. Pela primeira vez as coisas começam a mudar. Não é mais feio assumir a posição de conservador. E hoje em dia o pobre também pode ser de direita. Com a internet, as redes sociais, eles não lavam mais nossas mentes. Abaixo o marxismo cultural e o gramscismo. Conservador de valores liberais e de ideias. Excelente programa de vocês. Parabéns, Renan de Souza. Mas é bom... Concorda, Nestor? Não, Isso aí abriu a mente das pessoas. Paulo Sérgio, a pesquisa recente disse aqui no Rio Grande do Sul que 6% apenas são de esquerda e 6% de direita. A maioria, 49%, não entende muito essa questão de ideologia. Vai conforme a maré ou aquele que é melhor. Então, isso nós temos que analisar. Tu ser de direita e radical extremamente que não enxergue nada é ruim. Tu ser de extrema esquerda que realmente não enxergue nada e ser só também radical também é ruim. Então nós temos numa fase... Essa eleição ou seja, senão nós vamos pensar assim, ou nós somos Lula ou somos Bolsonaro. Não, tem outras opções. Claro. Porque as coisas são engraçadas. Nós não temos opções. O Eu não tenho para significado de 2018. esquerda varia, né? Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas do espectro político à esquerda adoram o Fidel Castro. Na Europa, as pessoas da esquerda não gostam do Fidel Castro. Sim, porque o Fidel Castro deu declarações racistas, quando fuzilaram lá. Ele disse, homofóbicas. São apenas três negritos, por que esse ruído todo? Imagina hoje, numa três declaração negritos. dela. Isso o Fidel Castro declarou. Sim. Depois, a perseguição aos Che homossexuais Guevara, em Cuba. Homofóbico. A Europa, o esquerdista europeu não aceita a homofobia. A homofobia foi uma realidade em Cuba. Sem dúvida. Mataram milhares de gays de forma cruel nos Aí fala lá, eles aceitam. Aqui eles querem... Mas aqui então é um negócio meio balouçante, assim, né? Nada com um dia após o outro. Os acusados de propina sempre se declaram inocentes. Como sempre foi noticiado pela TV Globo. Agora chegou a vez da própria Globo se declarar: somos inocentes e nossos advogados vão provar. Eles nunca são culpados, está dizendo aqui o Dilon. Vamos agora ao ponto final com FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos começar com o desembargador Gianaro Baroni Borges. Meu ponto final hoje vai ser mandar uma mensagem para os meus amigos da Associação Gaúcha de Pequenas e Médias Empresas, de transportadoras de passageiros, que estão reunidos hoje para tratar um assunto de alta relevância. Um abraço a todos lá que estão reunidos. Associação Gaúcha de Pequenas e Médias Empresas, a GPM, que transporta os passageiros pelo interior. É quem faz a malha rodoviária do Estado. As grandes empresas têm sim. Essa faz a malha rodoviária do Estado. Sim, entendi. São os desbravadores, na verdade. Desbravaram o Estado do Rio Grande do Sul. A São João, por exemplo, lá de Cachoeira. Também, o Expresso lá de Encruzilhada, SB, né? O Expresso lá de Faz Encruzilhada, Canguçu, Expresso Potim, eu viajei com eles. A Barra do Ribeiro, da tua terra? Eles levavam... Sertão Santana. Barra do Ribeiro, Sertão Santana. Os caras construíam estradas, os caras iam com pá e picão para arrumar estrada para poder passar. Agora estão cedo, está meio complicada a vida das pessoas. Da base do governo municipal, vai falar o vereador Cassiá Carpes. Eu gostaria de falar sobre as privatizações. Não sou de direita radical nem de esquerda radical. Tem coisas de privatizações eu concordo e outras não. Vou dizer qual eu sou contra. Privatizar a água. Sou totalmente contra. Até porque não tem cabimento, o DEMAI de Porto Alegre não dá certo, tendo mais de 400 mil residências pagando. É dinheiro na boca do caixa. Outra coisa é não ter gestão, não ter transparência, não ser bem administrado. Isso é outra coisa. Aí pode acontecer com a privada como com a estatal. Tá? Então, esse aspecto eu sou contra. Mas muitas coisas eu também sou a favor de privatizar. Aquilo que não dá resultado.
para o Estado, onde ele possa servir o cidadão que paga imposto. Tá? Então, esse governo, como é que esse governo federal vai privatizar? E lá já houve uma contundência de que os aeroportos, muitos davam prejuízo, mas aí tem um que dá resultado, que é o caso do São Paulo. Congonhas. Esse não. Então, aí mostra a incoerência. Por que um que dá certo? Não, isso não privatiza, está dando certo, está bem administrado. Então, isso prova de que a gestão, Nestor, é muito importante, independente de ser privado ou público. Tem que devolver para a sociedade. Tá? Então, nós temos que analisar caso a caso. Uns eu sou a favor, mas esse caso da água eu sou. Ela pode ser a água municipalizada, a Corsã estadual, e o DEMAI aqui é municipal. Por que uma cidade, para vocês entenderem, por que uma cidade, quando tem 100 mil habitantes, a Corsã acaba com esse dinheiro das 100 mil habitantes, financiando aquele pequenininho lá do lado, que tem uma casa 100 metros uma da outra. Isso faz a Corsã. Então, só que a Corsã pecou até hoje, porque nunca fez saneamento. Exato. O SAM da Corsã deixa fora. A Corsã só se preocupou com o fornecimento de água, o que é importante. O que não pode é pegar o dinheiro dessa. O que é importante. Agora, na boca do saneamento caixa. nunca está fazendo muito saneamento. Não, agora está fazendo. É uma revolução. Canoas, outra revolução. Santa Maria, outra. Agora está fazendo. Pobre debatedores, Nestor, se fazem que não enxergam as coisas erradas, parece que vivem em outro Brasil. Paulo Sérgio deve estar mamando no governo estadual e federal. Tinha parado de assistir vocês, Lauri de Santa Rosa. Obrigado, Lauri, por ter voltado. Continua assistindo, Lauri. Continua, Lauri, mesmo discordando das 3 nossas registros. posições. Primeiro, agradecer às pessoas. Tenho encontrado muitas pessoas em ocasiões de rua, que assistem ao nosso programa e que certamente mandam bons augúrios para nós. Exatamente. Então é sempre um grande prestígio quando É as verdade, pessoas nos eu encontro procuram muita gente. e dizem que nos ouvem, gostam de um integrante, outro integrante, mas é uma coisa muito bacana. Segundo, também me impressionou na nossa conversa de hoje o que falou o Thiago, né, do Roni lá da sopa, né? Esses são, vamos dizer assim, os rastros de bondade que uma pessoa pode deixar nesse mundo. Eu acho uma coisa muito bacana. E o terceiro ponto é pedir desculpas aos dezenas de milhares de torcedores do Grêmio que não vão poder assistir o jogo na quarta-feira, que estão muito frustrados e chateados. Eles vão assistir, ouvir na Rádio Grenal. Quantos mil lá no É a mesma coisa que se estivesse no estádio. Qual é o espaço para 4 mil? Eu espero que mitigue essa tristeza ouvindo a Rádio Grenal, mas dizer o seguinte, o estádio do Grêmio cabe em 56 mil pessoas. O Grêmio tem 30 mil lugares que são de sócios fixos que sequer precisam adquirir ingresso, têm direito àquelas locações. E nós temos 95 mil sócios em dia. Quando foram colocados à venda os ingressos, imediatamente aqueles sócios de determinadas categorias absorveram esses ingressos. Mas eu lamento que pessoas que acompanharam o Grêmio o ano inteiro, em jogos que não tinham esse grau de expressão, de decisão, acompanharam o Grêmio e agora, num momento crucial, não vão poder acompanhar. Lamentavelmente, é o que acontece numa final. O estádio, se o Grêmio tivesse um estádio para 350 mil pessoas, lotaria o estádio. Então, é uma característica de uma final. Lá na Argentina, quantos mil o Grêmio Já vai te ter? digo, e as pessoas se queixam da internet, a gente pega ingressos e vende, mas isso em Nova York, tem um grande jogo do Giants, etc. Sempre tem pessoas que se aproveitam, mas lamento que pessoas que estão sempre conosco, nessa hora não possam. Na Argentina tem 4 mil ingressos. Só 4 mil, tá. E eu acredito que, vendo o que os nossos consulados falaram, a proximidade com as fronteiras, mais de 60 mil pessoas gostariam de se deslocar. Pessoal da Uruguaiana que está nos vendo. Lotariam o estádio. Então eu peço desculpa à nação gremista. Agora, de todas parabéns, ô Cassiá, pelo Inter ter subido para a primeira divisão. É bom o futebol gaúcho, né? Parabéns. Tá, e de todas essas, a imprensa nacional não dá uma linha do Grêmio, agora, às vésperas de ser um virtual campeão da América. Como não dão a linha? Não, a imprensa nacional não, senhor. Poxa. Pega os jornais do Rio de São Paulo. Tu olha as televisões todas, Sport TV, SPM. Mas o Paulo Sérgio fez o registro brincando, mas que eu quero dizer o seguinte, eu sou gremista, meu dever não é torcer para o Internacional, não torço para o Internacional, mas acho que esta diretoria pegou o Internacional numa situação muito ruim, muito difícil. Quem está mais ou menos vivendo parabéns a Marcelo sabe Medeiros. da dificuldade, Parabéns. eu parabenizo Parabéns a Marcelo Medeiros. E aos torcedores que também são pode ter rivalidade, mas o Internacional tinha que estar na primeira. Mas não tenha dúvida. Parabéns a Marcelo Medeiros. Está tudo eu também. Ele colocou o Inter de volta. É homem trabalhador, o Alexandre Chaves Marcelo, lá, que é meu amigo, que é lá vice-presidente, sofreu. E nunca deveria o Internacional ter saído da primeira. Parabenizo os torcedores e a sua direção
pela volta onde eles Parabéns, devem. Deputado Tiago Cima. Não torço. Parabéns também pela ascensão do Inter. Muito bem. Paulo, prazer enorme estar aqui contigo, né, o prestígio aqui do teu programa, tua capacidade aí de instigar e conseguir promover um debate tão qualificado. Daqui a pouco começa a achar que eu sou petista. Paulo César viajava bastante com o Tasso agora, não sei se é PT, né? Eu viajei com o pai dele. Aqui pra Fui dentro. com o Amaralzinho para a inauguração do Banrisul em Nova York. É verdade. Paulo César viajava com todos. É verdade. Mas é realmente Não, uma honra, assim, porque o debate é muito importante. Tá? E eu queria só ressaltar aqui uma posição aqui do Dr. Genaro, referente a essa questão tão crucial que nós vamos ter aqui no nosso país, que são as eleições do ano que vem. E nós temos nos pautado muito, infelizmente, apenas pelo nome. Claro que o nome, ele personaliza um projeto, né? Mas eu sinto, assim, a ausência que nós sentimos hoje de um projeto nacional. O Brasil precisa de um projeto nacional, não é que tenha altura, que tenha realmente condições de oferecer um rumo ao país. Perfeito. Não é? E, obviamente, com forças políticas que tenham justamente legitimidade para poder pautar esse processo. Né? E, para concluir, Sérgio, dizer que nós temos falado muito da questão do Estado, da questão da política, que tem sido, infelizmente, muitas vezes, um óbice. Né? O Estado brasileiro tem sido o maior entrave para o desenvolvimento nacional. E eu quero dizer justamente isso, né? O grande desafio do nosso Estado e da nossa nação é fomentar o empreendedorismo. Nós temos o segundo povo mais empreendedor do planeta, né? Nós temos, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, entraves burocráticos enormes. Você demora, no Brasil, 95 dias para abrir uma empresa. E 200 para fechar. Nova Zelândia, 30 minutos. E 200 para fechar. Então, assim, é muito pior fechar do que abrir. Não tem maior projeto nesse país do que deixar o empreendedor gerar emprego, gerar renda e poder fazer aquilo que ele sabe, gerar riqueza. Um grande abraço ao desembargador José Aquino Flores de Camargo, futuro presidente do Internacional. Ele está concorrendo. Qual é o grupo dele no Inter? Tem tanto grupo lá que eu não sei. Pô, mas boa, Cassiano. Mas eu acho que ele é candidato forte para o futuro. Claro que é. Aliás, é o sonho dourado do Aquino, antes de ser presidente do Tribunal de Justiça, ser presidente nacional. Se aposentou para ser presidente. Para ser. Marco Alba também, nosso prefeito de aniversário. Eliane Laitano, esposo do nosso Felipe Laitano. Um abração, Eliane. Luciana Vieira da Cunha, Luciana Vieira da Cunha, está de aniversário, fez aniversário quarta-feira. Um abração a ela. Pô, quase que eu botei o preço junto aqui, falho. Cristina Corleta Piccoli, também de aniversário. Henrique Bertazzo. Pô, Henrique Bertazzo, nome aí de grandes recordações aí com o nosso Grupo Globo. Que foi uma nosso grande Globo. E o César Falcão, nosso gerente de marketing aqui, que é sobrinho do Paulo Roberto Falcão. E hoje a desembargadora Ângela Terezinha de Oliveira Brito. Já ligou para ela, Diana, hoje? Não liguei. Devia ter ligado. Não sabia. Não, então fica aqui. O Carlos Eduardo Vieira. Um abraço para a Ângela, um forte abraço. Carlos Eduardo Vieira, esse é só Vieira, tá de aniversário. Olha a frase. A Beatriz Bess, William Bonner, teu amigo, de aniversário hoje, hein? O Luiz Carlos Diniz Barradas, a Joana Sirostic, também de aniversário, uma turma boa aqui de aniversariante. Antônio Vicente Piva, um abraço lá para Não Me Toque, para o Antônio Vicente Piva. E o nosso amigo, falta um minuto ainda. Só uma e o frase. nosso amigo Pietro Domenico Sanzi Tabelli está aniversariando hoje. Um grande abraço ao Pietro, lá da Calábria. Sou meu lá conterrâneo. Morano, cara. Morano, cara. Meu conterrâneo aqui de Barra do Ribeiro, Gabriel Dias, mandou o seguinte: a agricultura é o seguinte, é a arte de perder dinheiro enquanto se trabalha 400 horas por mês para alimentar pessoas que acham que vocês querem envenenar. Obrigado a todos. Vem aí as principais notícias do dia da sua região com os apresentadores locais. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS.
Cooperativismo, a grande força do Rio Grande.